hoje eu vou mostrar mais duas artezinhas que eu andei fazendo aí nos últimos dias. A primeira dela, na verdade, foi no final da semana passada, né? Eu até cheguei a postar um speed painting dela, mas eu não cheguei a comentar aqui no vlog, porque eu desenhei depois do dia que eu gravei o último resumo, o último vlog, né? Vocês lembram que na semana passada eu comecei a fazer uns estudos de aquarelas de alguns rostos e tal, principalmente para utilizar os restos, né, as cores que eu tinha aqui sobrando nos meus estojinhos velhos de aquarela, enquanto eu não comprei ainda as cores novas, né? Eu expliquei rapidinho que eu sempre uso, né, as mesmas cores, são, né, as cores que eu mais trabalho, tem mais a ver com a minha paleta e tudo mais. Então acabou que eu tenho 3 paletas aqui que eu gastei as mesmas cores e sobraram as mesmas, que são as que eu menos uso. E aí, por causa disso, né, eu resolvi fazer esse exercício de trabalhar com cores que eu normalmente não trabalho. E aí o que eu tinha na minha paleta eram tons terrosos, né, algumas variedades de marrom, e verdes, com um outro azul e tal, mas principalmente marrons e verdes. E aí nasceu esse projeto aí que vocês estão vendo. Foi mais um estudo a partir de uma referência de foto que eu vim na observação, transpondo para o papel, estilizando, tentando criar em cima, fazer uma adaptação de uma linguagem que eu comecei a desenvolver no digital, na tatu, e agora eu estou importando para o papel, misturando com técnicas de desenho mais livre, de pintura. Então não é um projeto para desenho de tatuagem, mas um quadro de uma personagem, de um traço que se assemelha ao tipo de trabalho que eu faço na tatu. Então eu tô tentando aproximar essas linguagens que antes eram mais diferentes em outras mídias, né? Quando eu desenhava mais com aquarela para papel e tal, antes de tatuar ainda era uma outra abordagem. E aí esse desenho, assim como o outro que fez par com ele, eu primeiro rascunhei, né, esbocei ali de lápis. Na verdade foi com uma lapiseira com um grafite 2.0, um grafite bem grossinho na ponta. Então praticamente um lápis, né. Então fiz todo um estudo gestual bem simples, bem rápido, só para eu ter ali a estrutura da anatomia da personagem, de onde que ela ia se dispor no papel e tudo mais. No cabelo dela, né, eu resolvi fazer uma parada bem estilizada e assumir essa linguagem mais gráfica, né. Eu comecei a estudar o formato que ele ia ter, tentei diversas maneiras, pensei em botar ele preso, não estava funcionando muito bem, até que eu resolvi assumir um volume, fazer uns cachos, e em vez de desenhar, né, umas mechas muito mais elaboradas como eu fiz no outro trabalho, que tinha textura das mechas e tal, né, os volumes, nesse aqui eu resolvi assumir uma linguagem mais ilustrativa, mais gráfica. E aí eu fiz essas linhas guias para eu ter uma ideia do cabelo, que acabou saindo bem geometrizado, e eu resolvi chapar ele todo de preto e deixar essas linhas como frestas brancas, que iam ser linhas, né, em negativo ali. E aí depois, na hora de pintar, eu poderia vir jogando cor e aí elas iam ter uma impressão interessante aí pra passar. E em seguida eu vim fazendo as linhas com o pincel e nanquim, ou seja, nenhum desses trabalhos que eu tô desenvolvendo agora, eu tô fazendo questão de não usar linhas com arte final de caneta, aquela caneta, né, com espessuras variadas, pra fazer uma arte final bem parecida do que seria um trabalho de tatu. Não, eu tô querendo fazer uma coisa mais solta, mais livre, ainda que eu mantenha o mesmo estilo de traço, esteja explorando esse tipo de estética. Então, as linhas com a caneta me permite um trabalho que fica mais orgânico, que fica mais fluido e que tem um certo charme ali nessa variação da espessura, de você pesar um pouco mais o pincel, engrossar e aí afinando. Isso dá uma agilidade legal de trabalhar e me obriga também a trabalhar em larga escala, não ficar preso a detalhezinhos e sim na impressão geral que o desenho passa. Então eu, depois de fazer essas linhas, eu usei a mesma caneta, né, com o nanquim, só que dessa vez mais aguado, ou seja, misturado, né, com água, para fazer diferentes tons de cinza. E aí eu vim fazendo um mapa de valores, um mapa de claros e escuros aí desse trabalho, né, sabendo que depois eu ia jogar a cor por cima, mas eu queria que algumas partes dele tivesse já o volume bem definido. E nesse aqui eu até me empolguei mais do que no anterior, em que eu fiz algumas partes de cinza e depois eu joguei a cor. Nesse aqui eu acabei sombreando ele bastante, eu acabei fazendo muito o volume dele direto no nanquim, mas não tem problema, porque tava, né, claro, e depois eu poderia jogar a aquarela por cima tonalizando, e aí eu já ia ter um mapa bem definido para me guiar, bem estruturado ali. Então foi isso que eu fiz. Depois que eu terminei de fazer todo esse sombreado, esse volume ali, com aquele controle de poças, né, de quanto mais água você coloca, mais claro fica o seu cinza, aí sim eu vim jogando as cores, né? E como eu falei que eu tinha cores limitadas, eu usei
principalmente o verde, né? Na verdade, eu joguei um verde bem esmeralda, um verde escuro azulado nas sombras mais escuras para dar uma esfriada nessas sombras, e aí ficou bem interessante o resultado, porque quando eu fui passando para os tons médios de cinza, eu vim jogando um verde mais aberto, mais musgo, mais amarelado. É um verde mais quente, então ele fez aquela nuance da passagem do tom de pele mais frio na sombra para o tom mais corado, mais aonde bate mais luz e aonde você tem as áreas também que tem mais sangue, né, que a pele ficaria normalmente mais corada. Eu usei esse verde mais quente, mais amarelado, e aí deu uma vivacidade interessante para a pele, né? Se eu tivesse usado ele todo em tons frios, ela ia ficar meio zumbi, meio pálida, mas como eu joguei esse verde meio amarelados, eu acho que deu uma vida interessante. Então esse contraste entre verdes mais frios e verdes mais quentes já traz uma brincadeira legal, um contraste de temperaturas interessantes. E por último, eu vim com lápis de cor para fazer uns detalhes de acabamento na pele, tá? Então eu vim principalmente com lápis de cor vermelho, que é uma cor que eu não tinha na aquarela, um lápis de cor aquarelável, então eu dei uma esfumaçadinha aqui nas bochechas, na ponta do nariz, e aqui, ó, entre os olhos, que é uma área que às vezes fica meio avermelhada, né? É legal dar essa ideia, assim, da carne, fica bem interessante na personagem. Um pouquinho no ombro para dar uma corada também, para equilibrar esses tons, e aí, mas bem de levinho, dei uma esfumaçada nesse, né? Uma aquarelada, na verdade, nesse lápis vermelho, e depois, por fim, eu resolvi fazer umas marquinhas, uns traços aqui na bochecha e no ombro, que deu uma texturizada, e eu acho que combinou com essa vibe mais gráfica que eu assumi pro próprio cabelo dela, né? Então tá aí dentro da mesma linguagem. Por fim, uns pontinhos brancos de caneta Posca ali para deixar aqueles brilhinhos, né, localizados ali bem nos pontos de altas luzes, no lábio, no nariz, nos olhos e tal. E veio esses detalhes de acabamento, né? Eu fui fazer as cores no fundo, né, nas linhas de movimento do cabelo que eu falei, e eu achei bem interessante que eu joguei uns amarelos ali junto com o fundo também, né? Eu joguei uns amarelos, e aí deu uma saltada na silhueta do personagem, deu uma tonalizada interessante, uma diferença de tons ali nessa parte do cabelo, nas linhas, bem próximo do tipo de acabamento que eu faço na tatu, né? Nas minhas personagens de figura humana, né, na tatuagem. Então, esse foi o resultado do primeiro... Então esse foi o resultado do desenho que eu fiz no final da semana passada, né? Mais um aí dessa série de estudos. E aí ontem eu aceitei para fazer mais um exercício, só que já foi completamente diferente da linguagem que eu tava estudando pra semana passada. Eu tô fazendo essas coisas meio sem planejamento justamente porque eu tô querendo exercitar o desenho no papel mais solto, brincar, voltar a ter fluência com os materiais que eu tava um pouco enferrujado, trabalhando muito no digital. Então tá sendo bom fazer essa volta pra eu não deixar, né, a bola cair. Eu sentei meio sem plano, peguei só mais algumas imagens de referência, mais umas imagens de modelo pra eu me inspirar também, como eu sempre faço. E aí comecei a rabiscar, né, com base ali na observação da foto que eu tava fazendo, beleza e tal. Aí saiu uma personagem com uma cara de oriental, né, com o olho mais puxado, cabelo curto, que eu curti bastante, achei interessante, né, diferente do que eu costumo fazer. E aí, beleza. Aí eu fui fazer o acabamento, né, fui começar a fazer a arte final mesmo. Como sempre, como eu tava fazendo nos outros, com pincel, né, usando o nanquim com pincel pra fazer as linhas. E aí eu tenho dois pincéis desses que tem reservatório de água, a galera até me pergunta qual é, né. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Então, são esses pincéis, eles estão pintados de preto porque já recebeu o nanquim, já foi lavado, ficou pintado. Mas eles são todos, na verdade, assim, dessa cor, né, de plástico transparente. E eles têm um reservatório aqui dentro que você pode botar água. E aí, quando você espreme ele aqui, sai água pela ponta, entendeu? Eu não uso essa função, tá? É assim, eu uso quando eu tô na rua, ele é muito útil pra quem quer desenhar de sketchbook na rua, coisas simples, coisas rápidas, né, passar uma aquarelinha. Então, pra isso é legal. Mas em casa, eu prefiro botar o pote com água do lado, porque eu tenho muito mais controle sobre o fluxo da água, sobre a quantidade que vai escorrer. E aí, bom, no caso aqui eu tava até nem fazendo com isso, eu tava fazendo com o nanquim, né? Então, nos outros desenhos, nos desenhos anteriores, eu usei esse aqui, que tem a ponta um pouquinho mais grossa, tá? E aí é bom, porque eu tava me forçando a não ser muito detalhista, trabalhar num acabamento mais geral e tal. Mas aí, nesse desenho aqui, eu resolvi usar esse, que tem a ponta um pouquinho mais fina, pra fazer as linhas. Eu queria trabalhar um pouco mais nas linhas, principalmente por causa do cabelo. Essa eu queria fazer os movimentos do
cabelo de uma forma bem interessante, então eu usei esse pincelzinho ali. Eu caprichei um pouco mais nesse cabelo, né, ainda bem solto, ainda bem gestual, a ideia era que era passar a sensação de movimento, mas eu quis caprichar um pouquinho mais na variedade de espessura das linhas e tudo mais, que eu acho que dá um charme bem interessante. E aí, beleza, terminei e fui fazer sombra e cor, né, na sombra, como sempre, eu tô fazendo a base de nanquim, eu comecei ali aguando, botando principalmente os pontos de alto contraste, né, ela tem uma luz muito interessante que vem do lado e projeta a sombra toda para uma direção só, então eu fiz a sombra embaixo do nariz, embaixo da boca, de um dos lados do rosto, todo mais na sombra, aqui no pescoço e tal, fui dando esses volumes, terminei, ele tava todo em preto e cinza, né? E aí, eu a princípio ia trabalhar com aquarela de novo, tinha até separado meus estojinhos, mas eu resolvi que não, que esse desenho ele tinha um potencial para ser uma parada mais psicodélica, eu tava com saudade de trabalhar com tinta neon, com uns tons mais vibrantes e tal. E aí eu acabei mudando de ideia e peguei as minhas tintas acrílicas neon, que eu tenho aqui uns potões grandões, só das cores principais, né, que são essas cores que brilham na luz negra, que é um amarelo super vibrante, meio limão, um verde, verdão, assim, super aberto, um laranja, né, enfim, essas cores aí. E aí eu resolvi fazer uma aquarelinha com esses tons de acrílico, não só esses, né, alguns tons que também não são neons. Eu usei um magenta e um azul escuro que não é neon para fazer alguns tons aqui da arte. Então, como eu planejo essas artes neon, né? Eu sei que quando acender a luz negra, eu nem trabalhei com a luz acesa, mas eu já sei como essas tintas se comportam, né? De acordo com a opacidade, ou seja, se ela é muito espessa, muito pura, ou se ela tá mais transparente, ela vai vibrar, brilhar mais neon ou menos. Então eu posso brincar com isso. Ao mesmo tempo, ela trabalha muito com a textura, a sobreposição entre os tons quando, né, ela tá mais espessa. Então eu dei uma aquareladinha pra fazer os coradinhos, os rosas na bochecha, pra fazer a sombra que eu tinha feito de cinza tonalizada e deixar ela meio azulada, meio fria. E aí eu resolvi deixar essa personagem bem pálida, bem branca, só com um pouquinho de coradinho, sem tons de pele, porque eu resolvi que eu ia fazer o fundo muito vibrante, o cabelo muito vibrante. Então a ideia é que a personagem em si fosse em tons mais pálidos, para ela recortar em relação a um fundo muito vibrante, muito colorido, né? Aí no fundo eu resolvi começar embaixo de azul bem escuro, é uma tinta que não brilha na luz negra, para ela justamente contrastar quando eu fosse fazendo uma gradação para os tons que iam estar atrás dela, atrás da cabeça dela. E aí eu fui fazendo um degradê, né? Bem natural, do azul escuro pro verde, do verde pro amarelo e do amarelo pro laranja, que ia estar bem atrás da cabeça dela, em num formato meio assim de arco. E eu fiz uma textura de pincelada bem solta, numa vibe meio expressionista mesmo, porque no neon, na luz negra, esse tipo de textura vibra, né, trabalha de uma maneira muito interessante. E aí, beleza, por último eu decidi o tom que eu ia fazer no cabelo dela. Aliás, antes disso, eu dei uma aguada muito clarinha de uns laranjas no rosto dela, vindo de onde estava vindo a luz. E aí sim, foi muito clarinho, mas deu uma esquentada, deu uma tonalizada de um tom quente ali, que parece que é uma luz que vem do outro lado, e incide na pele dela, ficou bem interessante. E isso na luz negra ficou com um efeito super foda. E por fim, foi o cabelo dela, que eu resolvi, primeiro eu ia deixar ele claro também, mas eu resolvi que ele precisava ser bem mais vibrante. Então eu chapei de amarelão e depois eu fiz um degradê ali para um verde e um azul escuro no topo do cabelo. Então o cabelo meio que espelha o fundo, né? Enquanto o azul escuro tá no topo, no fundo tá embaixo, e aí dá essa contrastada com o tom de fundo. Eu acho que ficou bem interessante esse mapinha ali. Então esse é o resultado final. Então primeiro, né, ela em 3 luzes que eu vou mostrar aqui pra vocês. Na primeira luz, a luz natural, como ele se comporta, né, ao olho nu, com as cores que eu utilizei. A segunda luz é com uma fita de LED azul. Eu tenho umas fitas ali no canto não dá pra ver aqui, mas no canto de todas, vocês já viram, né, nos vídeos aqui, nas lives e tal, às vezes de noite aparece. Então esse LED azul, ele acende os neons, mas ele deixa os brancos bem acesos também. Então o desenho ele fica todo mais claro e dá uma vibrada, uma brilhadinha. E aí tem um terceiro nível, que é com uma lâmpada de luz negra bem próxima do desenho. E aí o que tá escuro fica muito mais escuro, os brancos não acendem tanto quanto no LED, e aí só o neon vibra pra caramba. Então são 3 tipos diferentes, né, de luz para funcionar esse desenho. A ideia é que ele funcione, né, nesses diversos ambientes aí, e eu curto fazer essas piras. Vocês já devem ter visto alguns outros quadros e pinturas que eu fiz nessa pegada. Então é isso, galera, essas foram as experiências que eu fiz na última semana, as últimas experiências que eu fiz de trabalho. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês estão gostando desses vídeos, se vocês estão curtindo essas piras, essas novas experiências que eu tô fazendo no papel, pra dar um descanso do digital enquanto eu tô de férias, enquanto eu tô em casa de quarentena, não tô tatuando, né? Então, voltando aí me conectar com as mídias físicas. Se você tá gostando, não esquece de dar um like no vídeo, porque ajuda pra caramba, beleza? E se você tá chegando agora, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação. Tranquilo, galera? Muito obrigado pela audiência, eu vou ficando por aqui. Valeu!
você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.